Pegar, estamos de volta. What's going on? Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Don't go away, stick around. Mais um, conforme havíamos prometido para você que está acompanhando a gente, através de jornalismo investigativo baseados em fato. Pessoal, uma coisa importante, também vai estar aí, Rede Mundial, mais um site de notícias. Trust, você pode entrar lá para acompanhar, vai ser reformulado, algumas síntese do processo evolucionário. International Postal Research também, a gente de 6 meses faz aí uma base, você pode acompanhar também, vai ficar aqui embaixo a descrição. E o Daily Times, que também vai estar entrando aí no Brasil, mas esse vai ser diferente, esse vai ser minuto a minuto. Bom, não vou falar agora sobre as eleições, mas no dia das eleições, foi terça-feira passada, dia 3 de novembro, você que está aí, o Senado aprovou a autonomia do Banco Central. Então, como dívida, eu havia prometido para vocês que iria fazer um vídeo referente à autonomia do Banco Central, que é uma quadrilha, ou seja, agora vai virar um cartel. É o Banco Central junto com o Paulo Guedes, o Ministério da Fazenda, que está assaltando o Estado e queimando todas as reservas. Só ano passado, presta atenção, eles gastaram 148 bilhões de aposta no swap cambial. O prejuízo foi colocado no rombo da dívida, dentro do buraco da dívida. Sem falar a operação compromissada. Antes da pandemia, nós estávamos com quase 7, 8 trilhões aí, que é o dinheiro da dívida. Eles pegavam 4 trilhões na rolagem da dívida, aliás, 1 trilhão, desculpa, na rolagem da dívida em 4 dias, com juros lá em cima. Prejuízo joga-se no buraco da dívida. Só que aí a gente sabe que o Brasil tem que ter 3 coisas importantes para gerar riqueza. Presta atenção. Trabalho, renda e crédito. Não tem indústria, não tem trampo. Não tem trabalho, não tem trampo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro e ninguém compra. A inflação está lá embaixo, a taxa Selic está lá embaixo. Isso é importante para o Brasil? Não. É uma jogada que a gente sabe que o Banco Central agora é um cartel porque recebeu autonomia. Então não tem indústria, por quê? Porque a galinha dos ovos de ouro era comprar o quê? Títulos da dívida. Deu para entender? Então, se não tem indústria, compra títulos da dívida. Mas como é que o governo paga? E o mês que vem vai ter que pagar mais ou menos, já fiz um cálculo, de 700 a 900 bilhões de reais para 15 mil famílias que estão aí dando risada do povo que morreu, das eleições, estão curtindo a vida, não estão nem aí. E é isso que a gente tem que entender, gente. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então o governo privatiza, 40% é para o vendedor, o resto é para pagar a rolagem da dívida e contrair mais dívida. Porque dívida não se paga, entre aspas, rola. E é isso que você tem que entender. Então aí o Banco Central faz outra falcatrua, que é a securitização do crédito. Cria novas estatais para poder fazer a lavagem dos títulos e dos debêntures. Que supostamente dinheiro que iria para o Tesouro, para a União, para ajudar os municípios agora que vai ter eleição dia 15. Deu para entender? Mas não fazem. Então, esse cartel recebeu autonomia, que foi aprovado pelo Senado, vai passar pela Câmara agora, é uma PL, que vocês sabem muito bem, número 19 de 2019, desde o ano passado. Então, o presidente vai escolher. A gente tem que entender uma coisa. Na prática, esse projeto de lei complementar, que é a PLC 1919, altera a relação entre a direção do Banco Central e principalmente do governo. Isso é importante você salientar. Caso os senadores aprovem, já foi aprovado o texto, essa PL ela seguirá para análise na Câmara dos Deputados. É ali que tem que ter o embargo. E você que está aí, você tem que entender, porque isso reflete. Ah, mas Robert, eu não entendo, como é que eu pago? Tudo é o que pago, tudo sofre. Meu amigo, você precisa de um álcool gel aí, um exemplo. Você precisa comprar e uma máscara. Você vai lá no armarinho. Isso aqui custa, ou na lojinha no mercado, vamos supor aí, R$10 no Brasil. Só de imposto embutido, você já está pagando quase 4. Vamos colocar 4, você está pagando 10. Na realidade, isso aqui tem 6. Você não escapa, você está pagando. Porque você precisa comer, você precisa comprar. Você entendeu? Quem gera inflação no Brasil, entendeu? É o próprio governo. E a gente vai estar explicando.
Então, essa PL, se passar na Câmara dos Deputados, o bicho pega. Agora é a hora da gente regaçar as mangas e participar da melhor forma possível. Se você ficar só ouvindo as informações e não colocar em prática, meu amigo, é sonho. Sonho é devaneio. Você entendeu? Não adianta você armazenar um monte de informação e não usá-la. Não tem sentido. Então, atualmente, a diretoria do Banco Central aí, ela é colegiada e formada por 9 pessoas, o presidente e 8 diretores. A maioria vem tudo de banco, tudo de sistema financeiro. E todo mundo que passa pelo Banco Central leva uma bolada gigantesca. Levi, Willy Guff, Meirelles, aí vai, Amílio Fraga, estão tudo nadando no dinheiro. Os ativos dele estão tudo fora, né? Só para não pagar imposto, tudo companhias offshore que estão aqui, ó, Ilhas Cainan, Suíça, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então a gente sabe que atualmente a diretoria é colegiada por 9 pessoas, um presidente, 8 diretores. Quem escolhe é o presidente da República. Só que agora vai ser diferente, entendeu? Vai ser diferente. O que muda é que os membros passarão a ter mandato fixo de 4 anos. Vamos supor, você que está me assistindo, você vira o presidente, então automaticamente tem que mudar o presidente do Banco Central. Não vai mudar mais. Então a gente passa um poderio. Ou seja, o presidente vai dar toda a autonomia do endividamento, não só do país, das taxas de câmbio, de toda a política financeira centralizada no capitalismo. Ou seja, principalmente para as grandes incorporações do sistema financeiro, como o IMF, Fundo Monetário Internacional, o BID, Banco Mundial e blá, 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 blá. E o que muda é que os membros passarão a ter mandato fixo de 4 anos e fica aí admitida a possibilidade de recondução. Então, durante esse período estabelecido aí, foi pensado também uma maneira de coincidir a presidência da República aos mandatos dos colegiados, ou seja, da máfia que vai entrar no banco. E eles fazem a parte de articulação, como vocês sabem muito bem, essa parte de articulação só vem com pessoas realmente capacitadas que vieram. Da onde que veio o novo Roberto Carlos Neto, que é o presidente do Banco Central agora, que está colocando aí o Pix também, que é uma outra fraude, outra falcatrua. Por isso que eu estou te falando, a gente não tem que se preocupar muito com o Bolsonaro. As pessoas estão preocupadas e a esquerda está brigando na internet com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o it, ele é o bobo da corte, o palhaço que está distraindo todo mundo, entendeu? Mas quem está assaltando é esse cartel aí, né? Cartel do Banco Central. Então a gente está vendo aí que o período estabelecido foi pensado da maneira a coincidir com o do presidente da República, e a gente sabe muito bem que existe um interesse, além de outras autonomias do Banco Central, que vão caminhar paralelamente, a autoria do governo federal também, que propriamente dito, tem um papel fundamental dentro do Banco Central para a economia como um todo e as decisões dos órgãos responsáveis pela política monetária nacional. Isso é importante você saber, principalmente com câmbio, dívida pública, taxa básica de juros e o controle da inflação. Então, a gente sabe que o Banco Central ele tem que perseguir a inflação pelo pleno emprego, coisa que nunca foi feita. E a gente tem que respeitar os requisitos importantes, fundamentais dos padrões internacionais. Então, durante 30 anos, o Banco Central no Brasil era uma quadrilha, agora virou um cartel para poder realmente roubar o povo brasileiro. Então, isso significa o quê? Só para você ter uma ideia. Já que foi projetada essa alteração, só vão privilegiar os interesses dos bancos privados. 5 bancos controlam 85% de toda a transação financeira. Então a escolha da direção dos órgãos, como passou, entendeu? Aos interesses do eleitor, não existe um debate na sociedade por vias de fato. A gente sabe que nada é discutido com o povo, tudo é feito na calada, então todo mundo preocupado com o Trump, com o Biden. Se o Trump tem que sair, não sei o que, não vai refletir nada, mesmo com o Biden entrando também não reflete nada. O povo distraído, eles foram lá e desceram a lenha. Então, segundo o texto da PLC, os membros da direção do Banco Central podem ser exonerados em caso de improbabilidade administrativa.
É óbvio que eles estão fazendo isso. É óbvio que eles estão deitando, enrolando, enquanto o povo está aí perdido, principalmente preocupado em mais viver do que morrer por causa da doença. Mais de 160 mil brasileiros já partiram, gente. E o povo está aí relativando, se preocupando com coisas como a do Robinho, o Brasil, o Campeonato Brasileiro, e esquece de pôr a mão na massa. Cansa a gente, muitas das vezes. Então a gente sabe que a manutenção dos cargos no desempenho suficiente para alcance do objetivo do Banco Central sempre é o quê? Mediante ao Conselho, que é outra máfia monetária nacional, que fica responsável principalmente para submeter ao presidente executivo a proposta de exoneração condicionada ainda à aprovação do Senado. Passou pelo Senado, agora vai direto para a Câmara. Então aí a gente tem que ver onde que está a oposição ainda. Ela está ainda brigando, ela está indo para o enfrentamento através da internet. É isso que a gente tem que entender. De acordo com o texto aprovado pelo CAI e o Senado aí, nessa terça-feira agora, aprovou, né? Os integrantes selecionados para compor a diretoria devem ser brasileiros idôneos, não vou nem entrar em detalhe. Roberto Carlos Neto, ele era diretor da tesouraria do Banco Santander. O Banco Santander, o dono morreu de Covid em março desse ano. A filha dele falou, meu pai tinha tanto dinheiro, dá para comprar vários hospitais. Morreu pedindo ar. Porque são 28 bancos que controlam o mundo. O Santander é o 27. Só para você ter uma ideia. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem que entender que existe uma forma da gente bater de frente contra essa PL. Ou seja, a luta de interesse da classe trabalhadora é que tem que ser colocada em pauta para que a gente possa atuar nessa conjuntura contra essa curva de juros e diminuir o poder do Estado. Ou seja, a gente tem que entender também que o primeiro ano de qualquer presidente, como aconteceu o ano passado, a gente tem que entender que é baseado numa lei orçamentária de governos anteriores. O Brasil está aí, ó, presta atenção, 7 meses, está indo para o 8º sem arrecadar receita, a nossa dívida já passou 100% do PIB, então a gente trava tudo que nós fabricamos de janeiro até dezembro, tudo vai ser entregue, você vai ficar zerado, sem nada no bolso, e nosso déficit é de 1 trilhão. E o mais importante disso, que a gente tem que entender que o Banco Central ele bloqueia tudo isso que está acontecendo. Então, por quê? Quem que gera a inflação é o próprio governo. E isso a gente tem que entender. Então, a independência do Banco Central seria o quê? Uma controvérsia para a gente entender, implementar um combate, principalmente da inflação, pleno emprego, coisa que não acontece. Essa demanda aí de produto e serviço, de controlar a inflação, somente é uma teoria, a gente sabe muito bem, porque quem quer aumenta os juros para reduzir a quantidade de moeda em circulação para as pessoas pagarem juros mais altos, é o próprio Banco Central. E a gente sabe que a gente tem aí, o Banco Central retira dinheiro por vias de fato, de circulação, e a gente sabe, desde o Plano Real até agora, o Banco Central já gerou mais de 800, até o ano passado, aliás, mais de 863% aí de inflação. Então, existem alguns remédios amargos para controlar a inflação. O problema é que a teoria no Brasil, a inflação é o fator principal que causa não só a inflação no Brasil, que não é também só a demanda, o que acontece com o real, por exemplo. Desde 1994, novamente, até 2019, que foi o ápice do preço, né, do próprio governo pelo preço administrativo, o próprio governo ele paga, por exemplo, a inflação do Brasil acima do que dos preços livres, calculado pelo IPCA. Então a gente tem aí os produtos o preço que é baseado referente ao decreto, né? Ou seja, o preço que é colocado pelo governo em decreto, como transporte, energia, combustível, é isso que gera inflação. Então, de 1994, não 2009,
de 1994, gente, até o ano passado, o Banco Central aí gerou mais de 863%. E se a gente for fazer uma análise aí sobre a taxa de juros e tudo isso que está acontecendo, a gente está sendo enganado. Então, essa autonomia do Banco Central é uma facada nas costas, porque além do mandato ser fixo, nada pode ser mudado, mesmo com mudança de presidente, o próprio governo, ele que produz essa inflação excessiva. Então, o próprio Banco Central, ele recolhe dinheiros de banco para poder fazer remuneração de caixa. Então, vai se continuar essa estratégia, porque agora com o Pix, você que está aí do outro lado, você tem que entender, com essa autonomia do Banco Central, o que vai acontecer é o que toda a política financeira centralizada no capitalismo e todo endividamento, taxa de câmbio, em todos os aspectos vão ficar na mão desse cartel que está aí agora e vai governar junto com o presidente. É mole? Então isso foi uma tragédia para nós, pior do que a reforma da Previdência e principalmente por causa da reforma trabalhista. Então o orçamento de juros hoje, de dívida de rolagem, que na verdade a gente sabe que o governo contabiliza essa rolagem aí também, vai estar na mão do controle do Banco Central. Essa é a pauta de hoje. Acho que deu para explicar. Vou voltar trazendo assim de uma forma bem mais simples, entendeu? Essa autonomia do Banco Central. Ou seja, esse é o governo proto-fascista de Jair Messias Bolsonaro, que não tem nada para oferecer e, pelo que pareça, a gente está aí, muitas das vezes, perdendo tempo com coisas que nos distraem e a gente, às vezes, em vez de concentrar, pegar as informações, espalhar para outras pessoas, falar, puxa, olha o que está acontecendo com o Banco Central, assim que a gente reconstrói a autonomia e a soberania de um país. Isso é importante você entender. Isso que aconteceu agora vai para a Câmara dos Deputados. E por vias de fato, se isso for aprovado, vai ser um choque. Nós vamos estar presos a um governo pior 1000 vezes do que o teto dos gastos. A gente sabe muito bem disso. Porque a gente sabe muito bem que qualquer governo, quando entra, a gente tem que entender que existe uma lei orçamentária de governos anterior, que a gente tem que levar em consideração, porque o déficit anterior tem que ser amplificado. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Se você está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal, ou se não, deixe seu comentário aí embaixo. Lembre-se, a resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.